Hoje, quando a gente olha a inteligência artificial, tem alguns deveres de casa, exercícios que são importantes. Até perguntar para a IA sobre si mesmo, para ver o que ela vai responder. E é importante, dentro disso, pensar que essa segurança não é só para as empresas. Essa segurança da nossa imagem, tudo isso, é a segurança do consumidor. Quantas coisas podem ser evitadas sabendo que nós estamos sendo filmados, que nós estamos sendo gravados. Mas ainda mais de 80% dos casos acontece pelo que a gente chama de usuário sem noção. A pessoa é sem noção. Ela simplesmente não seguiu o protocolo de segurança. Isso que eu acho que é importante para a gente lembrar que tudo que acontece na internet deixa rastro. O que acontece é que essas pegadas digitais, a gente precisa realmente agir rápido e fazer a denúncia para que a investigação consiga ir atrás. A sociedade que nós vivemos hoje é a sociedade de dados. E dados hoje representam reputação e patrimônio. Então, quando você faz um trabalho de governança em dados, com a parte da blindagem legal, você acaba protegendo tanto a pessoa jurídica como a pessoa física por trás da pessoa jurídica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli e os empreendedores do Brasil, nessa série especial que a gente tem aqui com a CredLink sobre segurança de dados. Hoje temos aqui o Mauro Melo, que é o fundador da CredLink, que está há 37, quase 38 anos no mercado. Esse ano, 38. Que barato. Que é o presidente da companhia, fundador, que está super ativo o tempo todo nessa empresa que faz parte do nosso sistema de bancário, financeiro, e que a gente, como civil, não tinha tanto conhecimento assim, mas com a nossa série, que essa já é a terceira entrevista que a gente faz com o Mauro e com o Rafael, que também é o filho do Rafael Melo, que é filho do Mauro e CEO também da CredLink, aqui nessa série de entrevistas no podcast. E hoje também, a convite da CredLink e de Osnagli, convidamos a doutora Patrícia Peck. Patrícia Peck é uma super especialista em direito digital. Eu vou deixar ela dar o currículo dela, porque ela é da Comissão Nacional, não é? Sim, no Comitê Nacional de Cibersegurança do Brasil. Também estou ali no Comitê Nacional de Proteção de Dados do CNJ. E aí, muitos anos, também como fundadora e CEO do PEC Advogados. E 57 livros 57 publicados. Livros publicados. Mais a caminho, mais essa a caminho. Coisinha assim, né? E é muito interessante isso, porque vale ressaltar que a CredLink já está com a Patrícia Peck antes mesmo da LGPD. Antes de existir a lei, quando já começou todo o trabalho de GDPR na Europa, nós acompanhamos todo esse trabalho junto com a doutora Patrícia Peck e vimos, através do trabalho dela na Europa, a importância da LGPD para o Brasil. E, logicamente, foi iniciada essa parceria para quê? Justamente para que o sistema CredLink pudesse ter uma governança e a segurança jurídica. Porque é importante que as instituições entendam isso. Dessa segurança, investimento com a área jurídica não é despesa, ela é receita, porque te evita até prejuízo. E nós temos despesa. E nós temos uma satisfação muito grande de ter a doutora Patrícia Peck em todo o nosso trabalho, desde o início. Porque só voltando aqui, desculpa até já entrar no assunto, quando eu contei aqui já no podcast que toda essa história começou numa ficha, quando veio a legislação, como eu ia fazer para registrar essas fichas? Não tinha nada registrado. Tá? E quem cuidou de toda essa governança foi o escritório da doutora Peck, com muita excelência. Tá? Então, a nossa confiança no trabalho do escritório da doutora é uma coisa assim imprescindível, e eu acho que é importante que as instituições financeiras também entendam que quando eles estão trabalhando conosco, eles estão trabalhando com algo seguro, tá? Que é a doutora Patrícia Peck. Eu acho que é uma jornada conjunta, pensando aqui, que o programa fala para os empreendedores, às vezes a importância de você ter esse conselheiro jurídico do início, porque a sociedade que nós vivemos hoje é a sociedade de dados. E dados hoje representam reputação e patrimônio. Então, quando você faz um trabalho de governança em dados, com a parte da blindagem legal, você acaba protegendo tanto a pessoa jurídica como a pessoa física
por trás da pessoa jurídica, né? Então, fico feliz de participar aqui do programa, que a gente possa esclarecer a quem está assistindo um pouco do que significa lidar com o direito digital no dia a dia. A LGPD, como o Mauro bem colocou, é um dos assuntos que a gente traz aí de 2018 para cá. Mas acho que nossa vida inteira está cada vez mais digital e vai da criança ao idoso, tendo que saber desde poder lidar ali com uma questão de comunicação, de liberdade de expressão, de transação online, cuidado com golpes e fraudes. E para o empresário, né, proteção de marca, toda hora alguém pode também estar tomando proveito dessa marca. E vou deixar, lógico, com vocês aqui o nosso debate, mas a gente alcança até o fato de termos chegado na era da inteligência artificial e como isso vai nos desafiar. E quanto tempo você começou isso, né? Não é? Porque a primeira vez que eu entrevistei a doutora Patrícia Peck foi no dia do casamento dela. Acreditem se quiser, ela me deu uma entrevista no dia do casamento e foi casar depois da entrevista. 22 anos atrás. Há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, foi a primeira entrevista que foi em qual programa? No Sem Censura. No Sem Censura. Foi a primeira entrevista que você eu era super fã já. Eu disse, como assim? Foi convidada para ir para o programa da Lida Nagli, justamente Sem Censura, e eu não vou? Aí eu falei, meu marido era meu noivo, falei, só porque eu tenho que casar? Não, eu vou lá. Mas seu marido não falou nada? Ele falou assim, mas você vai mesmo? E se acontecer alguma coisa no caminho, você se atrasar? Eu disse, não, pode deixar, vai dar tudo certo. Se eu for me atrasar, a gente avisa. E, Leda, esse programa na época era ao vivo. Era ao vivo, foi ao então vivo. Você foi, e foi baseado num caso de fraude. Agora imagina, isso nós estamos falando de aproximadamente de que ano? 22 anos. Foi em 2003. Foi em 2003. Novembro de 2003. Já foi para falar de uma caso de fraude. De que havia esse grupo, que era uma banda, e que chamada Detonautas, e ele estava passando uma situação muito desafiadora de outra pessoa se fazer passar por ele na internet para enganar, ludibriar fãs. Bem, a gente continua passando por esse mesmo problema. Até hoje, As celebridades passam por isso, até porque alguém às vezes usa agora a inteligência artificial para fazer aquele comercial, aquela propaganda que nunca existiu, como se aquela celebridade também estivesse oferecendo um produto, e aí tá dando um golpe. E aliás, eu vou esclarecer que estão fazendo isso comigo. Nossa. Eu entrevistando a Laí Ribeiro, cuidado com esse corte material que você vai assistir, porque, de modo geral, ele é falso. Sou eu, meu rosto, a minha voz, mas eu pergunto lá aí coisas que eu nunca perguntei e ele responde coisas que eu nunca me respondeu. Eu não sei como resolver isso, mas tá no ar isso. São novas camadas de um tipo de estelionato que sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Imagino que papiros devem ter sido falsificados. Vai evoluindo. Nesse caso, 22 anos atrás, o caso que ela está contando dessa fraude, é porque, naturalmente, ele não conhecia o sistema CredLink. Porque se ele conhecesse, era só postar o CPF, que aí já ajudava era uma banda de rock. A esclarecer a banda de rock. Exatamente. Agora, nesse caso da Lida, já entrando, que me permita, o que ela deve fazer, né? É difícil, né, Patrícia? Primeiro, sempre é uma pena, né? Porque às vezes dá aquela sensação de vamos enxugar gelo, né? Mas para todos nós e como cidadãos, se você é vítima de um conteúdo falso, até por uma questão de proteção própria, para que um terceiro não diga que fez algo porque viu que você fez aquela recomendação, você precisa fazer a denúncia na plataforma, e é importante fazer um boletim de ocorrência de que há um conteúdo fraudulento utilizando a sua imagem sendo disseminada. Não fiz nada. Isso é extremamente importante, porque primeiro é uma camada de defesa própria, para que alguém que é um terceiro não diga que aquilo estava circulando. É que nem se de repente alguém hoje levasse seus documentos. Porque tem um conselho do Laí em relação ao medicamento, ou um suplemento, alguma coisa. Exatamente tudo falso, isso. Tudo falso. Exatamente isso. Então é fundamental essas providências iniciais, e o que acontece é que a autoridade pública ela vai reunindo esse conjunto de denúncias. Então, às vezes, a denúncia de uma pessoa só não é o suficiente para poder pegar quem é o bandido, a quadrilha que está explorando isso. Mas a reiteração da denúncia e aí uma captura de alguns dados, né, que é quando você faz aquela impressão de tela para poder gerar ali uma identificação do local, da página, do que está acontecendo, porque a autoridade pode ordenar depois a
plataforma a fornecer informações de quem criou aquele perfil, como foi aquela postagem. Muitas dessas postagens são monetizadas, então eles estão pagando, né, algum tipo de publicidade. Então você tem rastro. Aquele tipo Isso que eu acho que é importante para a gente lembrar que tudo que acontece na internet deixa rastro. O que acontece é que essas pegadas digitais, a gente precisa realmente agir rápido e fazer a denúncia para que a investigação consiga ir atrás. E a gente faria tipo um BO digital, isso, né? Um BO digital. E dá para fazer hoje pela internet mesmo, o boletim de ocorrência. Pela internet? Pela internet. Esse é um serviço interessante. Muito. Não, e veja bem, isso que a doutora Patrícia está falando, já aconteceu com a própria Credilink, que estavam usando demasiadamente nosso nome, entendeu? Para oferecer empréstimos. Tá? Então, oferecia empréstimo em nosso nome e cobrava uma taxa e os consumidores pagavam. E foi denunciado, fizemos esse BO, através do escritório da doutora Patrícia. E resolveu. Resolveu. Eles conseguiram resolver pra gente. Isso, então, né? mas é importante que você não... porque aquele que é o bandido, quando vê que você está indo atrás, que você fez denúncia, que começa a ter remoção do conteúdo quando ele aparece na plataforma, que tem um boletim de ocorrência, que você mesmo alerta que, olha, existe um conteúdo que não é disseminado por nós, nem criado por nós, ele começa a sentir que vai alguém chegar pertinho dele assim, ele pula pro próximo. Ele para. É porque você tá usando o seu nome, usando a minha imagem. Voz. O Laíno, então, é vítima absoluta disso. Exatamente. Vítima diária. De uma manipulação fraudulenta, isso vai enquadrar em estelionato. Vai acabar enquadrando no crime de estelionato, né? No 171, que foi atualizado nos últimos anos, em termos de lei penal no Brasil, para que você pudesse ter o estelionato digital. Então, nós seguimos, nós atualizamos. O artigo 171 para o estelionato, porque até então não existia. Foi atualizado. 171 2.0. 171 2.0. É verdade, 171 2.0. Não, e uma coisa que é para o cidadão comum, assim, muito se fala, o dado é o novo petróleo, são as empresas que mais valem no mundo hoje, são, né, tirando a Nvidia, a Apple, essas empresas gigantes mas a gente, cidadão comum e civis, a gente não sabe direito como é que esses dados são tratados. Você falou, tudo tem um rastro, mas a gente normalmente não consegue, igual programação, a gente não consegue saber como é que aquele site foi feito, como é que a gente quer apertar um botão e saber, né? Eu gostaria de pedir pra gente sempre dar exemplos assim para quem estiver assistindo a gente conseguir. Eu mesmo, que já fiz 3 entrevistas aqui com a Credilink, essa é a terceira. Quando eu começo a aprender, quando eu vejo, eu já... É muita informação, é muito complexo, é uma coisa que não está no nosso mas dia a dia. Essa entrevista é boa pra gente esclarecer isso. Então, até a Credilink já foi vítima. E a gente acaba... vítimas sempre. Sempre, você né? tem que fazer uma monitoração para estar ali periodicamente fazendo uma busca, uma varredura na internet. Hoje, lá no escritório, a gente também usa bots, né, que são robôs, para fazerem buscas e remoção de conteúdo. Quer dizer, então, existe um nível que é jurídico, né, tem um nível que é técnico e tem hora que tem que judicializar, que você já tem essas evidências todas. Mas é um trabalho permanente de uma vigilância, de uma proteção de reputação. Quer ver um exemplo curioso? Eu até gosto de falar isso nas escolas, que a gente tem um instituto, né, que fala sobre ética e cidadania digital. Então, eu chego numa turma ali, às vezes de 6, 7 anos de idade, no primeiro fundamental, que, a nosso ver, seria o primeiro ano que você já teria que ter uma aula sobre ética e segurança digital, porque essa criança está num contexto de uma sociedade assim conectada. Total. E aí, na hora que a gente chega ali, a gente normalmente provoca, né, as crianças dizendo assim: você está em alguma plataforma, em algum local que seria uma idade maior do que a sua, que você teria que estar? Você sabia que, pela lei, você mentir a idade, a data de nascimento para conseguir entrar no lugar que você não devia estar é um crime de falsa identidade? E aí eles ficam chocados, assim, porque é o primeiro momento que eles estão tendo um contato com a regra, com a lei. Mas e aí olha como é importante a educação digital. Porque para criança e para adolescente. De pequeno, você vai trazer ali uma mensagem sobre
ética, sobre valores, leis, e vai dar o direito à escolha, né? Então ele foi instruído, ele vai saber agora seguir qual é o caminho. Porque ele não vai comprar disco pirata, ele não vai comprar CD pirata, ele não vai comprar livro pirata, ele vai aprendendo dessas coisas. E não vai ser o próprio pirata. Ele vai saber que tá fora da lei. Exatamente. E muitos reagem quando tá essa idade ainda bem da faixa de 6, 7 anos, e eles dizem assim: professora, eu tô com um perfil, eu tô com uma página, mas se eu cancelar, eu deixo de ser um criminoso? Então eles querem saber como é que resolve o problema. Ah, mas a minha mãe sabe, aí tudo bem. Então eles se interessam em querer fazer o correto. Sim. Em fazer o certo. Como a gente dá aula para todas as idades, né, em todos os anos escolares, com esse programa, né, de educação, quando você chega ali perto dos 10 a 11 anos de idade, aí ele já diz assim: mas quem é que não mente? Tá? Então dá para perceber o momento em que ele começa a achar que não, tudo bem. Ou seja, ele vai sentindo impunidade, né? Quer dizer, tô fazendo uma coisa errada, mas todo mundo faz, que tá tudo bem. Então, socialmente falando, você comentou a importância da gente esclarecer, porque trazemos leis novas, elas trazem direitos e deveres, e às vezes a pessoa no seu dia a dia não compreende. Então, eu mesma, no lugar onde eu moro, no meu condomínio, eles foram botar agora para fins de segurança aquele mecanismo de reconhecimento facial para você poder entrar pelo prédio. E como sou uma advogada especialista, conversei com o síndico e disse: olha, para colocar isso no condomínio, você tem que fazer uma plaquinha, que é um aviso de transparência de tratamento de dados, para dizer que o prédio, o condomínio, vai tratar dados pessoais. E também precisamos exigir isso aqui do fornecedor, porque depois que captura o rosto, aonde que isso vai ficar guardado, com qual segurança, aonde que para, a nuvem está no Brasil, a nuvem está no outro país, vai eliminar o dado como. Então, uma coisa que é do dia a dia, todo mundo entra e sai de casa. O nosso prédio tem isso. Então, pois é. A gente tem reconhecimento facial. É LGPD. Ontem à noite deu defeito na hora que eu cheguei, mas que tem. Não, e toda hora tem esses escândalos. Não sei quantas milhões de senhas foram vazadas de empresas enormes, grandes, videogames. Por que acontece isso, Mauro? O que acontece, na verdade, é que essas próprias empresas acabam negociando esses dados. Isso vai pro mercado. Às vezes esse tem alguém grande de dentro. Que nem negociavam os mailings de endereço antigamente. Exatamente mesmo. Como a coisa não evolui, né? Até hoje a gente fica tinha razão, né? Nada se cria, tudo se copia. Você tem alguns fatores. Hoje se copia evoluindo, porque você vê que vocês falaram da sua primeira entrevista com a doutora Patrícia, há 22 anos atrás, falou de fraude. Exato. Ou seja, e ela sofisticou. Evoluíram as fraudes. Exatamente. Mas essa coisa da fisionomia, eu não tinha me tocado. O meu prédio tem o reconhecimento facial. E as quantidades de câmeras, que nós estamos falando de rua. Câmeras de rua, milhões de câmeras. São Paulo é uma das cidades que mais tem câmera no Brasil, no mundo. Só que é uma tecnologia que é para proteger, que é de segurança, ela precisa, ela é relevante, no entanto, precisa ser aplicada dentro dos requisitos que a lei hoje traz, e que a gente é parte de um ecossistema que, se hoje a Lida pega e pergunta: síndico, como é que ficou essa coisa da tecnologia? O fornecedor está LGPD, está em conformidade, descarte seguro. O síndico talvez não saiba a resposta, ele vai atrás de saber. Aí ele vai perguntar para o fornecedor, que para ter que responder, se não estiver cumprindo correto, vai ter que cumprir. Então, esse é um efeito. É o valor da informação, positivo. Por isso a informação é uma moeda. Pois é, então, para todos esses dados, tem uma malha, uma trama de regras ali para buscar a proteção das pessoas. Nossa legislação é de cada proteção câmera de segurança que tem um parametrizado, um rosto, todos esses seguem um código de Agora, regra. essa coisa todos devem seguir. Deveriam seguir. Todos eles estar em conformidade. Exato. E a gente tem avançado nessa maturidade. Mas, de novo, o Brasil é um país, foi a sua pergunta, né? Por que acontecem essas coisas? Nós temos fator humano, mas nós também temos fatores que envolvem questões de procedimentos, de tecnologia. Costumo dizer que quando existe um incidente, seja vazamento de dados, outro problema, pode acontecer por ação ou por omissão. Mas ainda mais de 80% dos casos acontece pelo que a gente chama de usuário sem noção.
A pessoa é sem noção. Ela simplesmente não seguiu o protocolo de segurança. Passou uma coisa para quem não devia, responde alguém assim, passando uma informação que você nem sabe quem é outra pessoa do outro lado da tela, dá toque, 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 bate na porta do LinkedIn, outro já vai lá todo alegre, falando tudo. Quer dizer, a gente tem que fazer uma seleção ali dessas conexões. Eu adorei isso no Usuário Sem Noção. Você também gostou, né, Marcos? Não, fantástico. Maravilha. A doutora Patrícia dá um exemplo muito simples que todos nós temos a prática de fazer isso. Chegar no lugar, pegar o Wi-Fi e de repente você vai acessar o banco pelo Wi-Fi do lugar. Que às vezes já é um Wi-Fi pirata, que o bandido já vai conseguir ter acesso à informação que trafega por ali. Então, na verdade, você não devia acessar o Wi-Fi de lugares públicos sem saber, né? Exatamente. É que, em geral, às vezes o restaurante tem uma senha. Aí a pessoa faz aquela procura e diz, achei um que não tem senha para entrar. Aí já entra. Então, a gente tem um desafio de como é que eu equilibro a conveniência, que é a facilidade, que é essa coisa rápida, com segurança. Em geral, segurança são protocolos. Tenho que abrir e fechar a porta, colocar o cinto de segurança, tenho que colocar uma senha, tenho que perguntar se aquilo ali é mesmo daquela pessoa ou não por um outro canal. E hoje em dia tem uma coisa muito interessante. Como está muito fácil copiar a voz de alguém sinteticamente e mandar uma mensagem para o grupo do WhatsApp, porque eu também tenho vários clientes que só mandam mensagem de voz. E aí, será que é a pessoa ou não? Então a gente começa a ter que ter uma coisa que a gente combina, que é uma palavra-chave. E aí, se você tem dúvida se é a pessoa ou não, você só pergunta qual a palavra. E aí, esse pacto de pactuar uma palavra-chave, uma palavra secreta na família, entre vocês e tudo isso. Nossa, da família, e eu tenho uma palavra-chave com a minha filha para parar de fazer cosquinha. Quando eu tô fazendo brincadeira de cosquinha, ela fala isso veio agora para as empresas. E tem uma para regra da casa. Tá na hora de comer, se ela tá enrolando muito para comer, girafa atômica. Exato. Aí falou, ela já sabe. É um código. Mas diretores de empresas, CEOs e financeiros têm tido palavras-chave, porque hoje, com a deepfake, né, ou seja, usando IA para conseguir falsificar uma imagem ou voz de alguém, tem se conseguido ter golpes muito elevados, porque você manda aquela mensagem para aquela pessoa que você percebe até pelas conexões, trabalha na empresa, e ela fica com receio de questionar o chefe. Na verdade, não é o chefe, é outra pessoa usando a imagem e a voz do chefe. Então, essa ideia de trazer palavra-chave acabou vindo. Outro dia teve um caso, um escândalo que ficou popular, assim, de uma pessoa que fez um golpe, assim, super elaborado, com outros funcionários da empresa, numa chamada de vídeo, que durou muito tempo, a chamada de vídeo, e foram vários diretores da empresa que tinham participado, só que aí a pessoa autorizou um orçamento X, e aí depois das pessoas tomaram, o que é isso? Você transferiu sei lá quantos R$1.000 e tal. Aí descobriram que era um golpe. Lembra disso? Foi há pouco tempo. E isso é só o começo, né? A tese é... Agora, a gente não pode ser contra essa coisa de captar a imagem, né? Por câmera. Outro dia mesmo, essa semana, foi preso um assassino que matou a mulher há 22 anos atrás, ou 20 e tantos anos atrás, aqui em São Paulo. Foi preso num resort na Bahia. Chiquésimo. Milhões de Melhor não falar em resorts agora. Mas era na Bahia. Era na Bahia. E ele foi preso, porque havia tecnologia. Exato. Mas a tecnologia não é boa ou ruim. Como ela tudo sozinha, tem um lado bom e um lado ruim. Depende de como a gente usa, né? Até hoje nós temos protocolos em aeroporto de revista, por uma questão de prevenção com relação ao que aconteceu lá atrás, no 11 de setembro. E aí, quem é que vai deixar de fazer? E se deixar de fazer e aí ir a bordo e acontecer algum tipo de incidente, né? Então, a gente acaba tendo que aceitar, né, certos procedimentos de segurança, como é o caso do uso da Credilink, por exemplo. Vai contratar qualquer tipo de funcionário para qualquer perfil ou função, a levantar informações corretas, entender se aquela pessoa, qual que é o seu histórico, com quais dados, esse tipo de informação. Em muitas empresas é chamado de background checking, né, que é você fazer essa verificação de informação, porque hoje, em várias situações, você vê até em processo de seleção já o criminoso conseguindo entrar na empresa, porque as pessoas não checam as informações. Aí depois vira aquele criminoso que lá de dentro comete um golpe. Lá de dentro comete um golpe, que é o que acontece na maioria das vezes. E é importante, dentro disso, pensar que essa segurança não é só para as empresas. Essa segurança da nossa imagem, tudo isso, é a segurança do consumidor. Quantas coisas podem ser evitadas
sabendo que nós estamos sendo filmados, que nós estamos sendo gravados, tá? Então isso dá uma segurança muito grande pra gente também, né? Que nós que andamos na rua, que somos consumidores comuns, cidadão comum, né? Entendeu? É uma segurança. Agora, é o que a doutora Patrícia está falando. Não é usado nem para o bem, nem para o mal. Tudo depende de como usa, e por isso tem a legislação, né? A nossa lei, ela entrou em vigor em 2020, a LGPD, e então nós já estamos aí num processo já de mais de 6 anos de vigência, mas ainda tem muitas entidades que não estão em conformidade. Sim. Foi. Sim. Foi importante. Uma legislação muito importante. É muito precisava, né? Precisava. Entendeu? Inclusive, pra gente foi muito bom. Tá? Pra dar legalidade até mesmo às informações que nós temos. Entendeu? Porque até então existia... As informações eram medidas na 25 de março, né? As pessoas compravam, ia lá e comprava um CDzinho, você lembra disso, né? Comprava um CDzinho com as informações tudo do seu CPF, do CPF do Duda, do meu, e aquilo era vendido assim, livremente. O que o Mauro está colocando é que hoje quem vai escolher um fornecedor já quer entender se ele está em conformidade ou não com a LGPD. Então isso gerou um diferencial competitivo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o fato deles estarem em conformidade gera esse diferencial, porque o outro vai dizer assim, da onde vem aqueles dados? Né? Não posso fazer puxadinho de dados, né? Porque aí se eu pegar um dado que estava contaminado porque ele não é legítimo, porque ele tem um risco jurídico, ao usar, eu passo também a ter um risco jurídico, tanto de uma fiscalização com multa, como de um processo indenizatório em que aquele titular vai reclamar que houve o uso indevido dos seus dados, enquanto que quando você tem uma origem legítima do banco de dados, isso é completamente possível. A legislação traz ali definições por contrato, por transparência. Então você meio que separa o joio do trigo, né? É isso. Quem está seguindo e quem não está seguindo. É como o imposto de renda, por exemplo. Todo ano a gente tem que declarar tudo que a gente consumiu, todas as transações financeiras para a Receita. As empresas também têm que declarar como é que são as transações e a origem desses dados de forma sistemática. Elas devem ter uma política clara que precisa ficar publicada no seu principal endereço eletrônico. Aí pode ser o site, pode ser um perfil, e essa política diz quais são os tipos de dados pessoais que são capturados e tratados, quem detém a base, se fica no Brasil ou se tem transferência internacional de dados. Tem que mencionar o contato do encarregado de dados, que é também chamado de DPO, que é uma função específica exigida pela lei, que é aquele que vai depois ser o interlocutor para poder fazer o exercício dos direitos dos titulares. E qualquer um que sentir, tem um dado cadastrado meu aí. Se você é um hotel, se você é uma farmácia, se você é uma seguradora, se você é um banco, eu tenho o direito de solicitar uma informação que é da onde vem esse meu dado, né? O que tem nessa minha base de dados? E aí, essa resposta tem que vir também. A legislação prevê dentro dos direitos dos titulares. A finalidade. Eu presto a informação para quê? Para que você vai utilizar a informação? É para quê? Para crédito? É para cobrança? Porque tudo é para segurança, depende da finalidade também, né? E agora a gente entra num novo momento, porque a gente passa a ter também a chegada da inteligência artificial, o uso dos agentes de IA, que também precisam tratar dados dentro de uma legitimidade. Então, hoje uma inteligência artificial, para aprender, ela precisa de um grande volume de informações, e aí, de novo, estamos aí com essa necessidade de bancos de dados que sejam qualificados, com qualidade, que estejam juridicamente corretos. Como a CredLink. Como a CredLink. Então, para vocês é bom a inteligência artificial chegar. Não, é importante não só a inteligência artificial chegar, como também a LGPD, para dar justamente legitimidade a tudo aquilo que a CredLink tem. Agora, veja bem, tudo isso funciona, tá, com essa governança feita pelo escritório da doutora Patrícia Peck. Porque tudo que passa pela CredLink, eles têm, logicamente, eles têm ciência, porque eles também fazem parte do nosso DPO. Tá? Então, dá uma segurança jurídica muito boa para a CredLink, para os nossos clientes da CredLink. Para os clientes da CredLink. E eu tenho uma preocupação, Leda, é muito engraçado, que eu falo muito isso com meus clientes. Não adianta eu ter toda essa preocupação e ele lá utilizar
a nossa informação e ele não ter esse mesmo cuidado. Tem que ser o cuidado dos dois lados. Tem que ser o cuidado dos dois lados. Se ele usar de qualquer jeito, ele pode provocar esse vazamento. Ele provoca, foi o que você falou, acaba provocando o vazamento, porque ele não está tendo cuidado jurídico de zelar pelo dado que eu estou fornecendo para ele. Por isso que segurança sempre é uma prática coletiva. Por mais que você aplique a medida de segurança, com quem você faz negócios, com quem você está interagindo, com quem a gente troca dados, não estiver praticando também, não adianta. Você protege aqui, da porta para dentro. Se lá embaixo o porteiro deixar a porta aberta, quer dizer, são camadas. Então, aquela expressão, você né? precisa a que corrente seja... é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso. Né? E aí, no caso, muitas vezes é um humano que deixa aquilo ali aberto e que dá a oportunidade para o bandido, né? E o outro lado é que nós estamos vivendo também uma sociedade em que a gente consegue, com mais conteúdo e mais informações, acho que nós nunca tivemos tanto conhecimento sobre as pessoas. Uma outra frente hoje que a gente atua muito na área de saúde, por exemplo, então tem a área financeira que precisa saber de dados para ter certeza que você é você, que o outro não é você, para não fazer aceitar uma transação que não era você. E a área da saúde, que sabendo cada vez mais a respeito das pessoas, consegue trabalhar no que seria uma medicina preventiva, que a gente chama do cuidado contínuo do paciente. E eu costumo dizer que nós não somos só nós, o paciente. Nós somos um conjunto genético para nossas futuras gerações. Que às vezes quando alguém te pergunta, quando você vai no médico, alguém na sua família já teve isso? Sim. Aí você fica, não sei, metade da minha família eu conheço, outra metade não sei, como é que eu vou saber quem já teve? Eu acho que minha avó teve, ninguém sabe nada, mas era uma época, as pessoas não tinham documento, informação, ninguém nem tinha um esclarecimento e os médicos também não tinham toda essa capacidade tecnológica de diagnóstico. Agora, nós temos um compromisso para o futuro, nós já vivemos uma época com tanta tecnologia e esclarecimento, que esse futuro, geração nossa, possa saber. Ou seja, se aquilo ali é ou não é algo que ele tenha que cuidar mais da saúde, né? Então, acho que... Mas não pode deixar esse tipo de dado em qualquer lugar. Que aí é mina de ouro, né? Dados de saúde são um tipo de informação sensível que você não pode usar de qualquer jeito, nem guardar em qualquer lugar. Como é que a gente vai fazer para guardar isso? Até dentro de um RH, por exemplo, o próprio diretor de RH não pode ter os dados. Uma empresa que tenha o médico responsável, só o médico responsável pode saber. Pode ter acesso. O diretor de RH ele só sabe o código ali, sei lá, seria o CPF ali, o número. Você gera uma minimização daquela informação para não expor, exatamente. Mas você falou uma coisa boa, Leda, que é o seguinte: tem algumas empresas essas startups de tecnologia que prometeram fazer investigação de DNA, de várias coisas. E a empresa, de repente, fica com dificuldade financeira. E aí ela fecha. Aonde vai parar aqueles dados todos que as pessoas forneceram? Então, acho que existe uma preocupação hoje, enquanto a empresa está ativa, e se ela vier a declarar uma falência, a fechar, tem que haver um compromisso de como que a gente consegue garantir pelo menos um descarte seguro dos dados, que aquele dado vai ser eliminado de forma segura. E não é que nem você acha um monte de caixa por aí. No embrião, né? Exatamente. Comparando é a mesma coisa. Se vai descartar onde, exato, como, né? Não é de qualquer jeito. Não é exatamente isso. Ou como se fosse jogar fora uma bateria, né? Jogar fora uma bateria, você não pode enterrar contaminar o ambiente. É da onde vem a questão do vazamento, né? Sim. Porque era numa dificuldade, essa informação acaba vazando também para o mercado. Esse ciclo de vida, se você não cuida, a gente sabe que lixo é um lugar de vulnerabilidade. Você sabe muito olhando o lixo de alguém. De uma empresa, muito. Não, e por isso que eu picoto tudo. Todo mundo me debocha. Você está correto. Eu já cansei de comprar picotadoras, porque elas quebram no segundo dia. Vamos comprar algum tipo de ácido. Elas quebram no segundo dia. Aí eu rasgo tudo pacientemente. Porque é o jeito. Por exemplo, eu tenho ainda um monte de... uma pilha, quase dessa altura. Na época do Sem Censura, até hoje lá no Rio de Janeiro, a gente até teve a gente teve uma discussão uma por causa DR disso. familiar. O Duda queria que eu descartasse. Eu só posso descartar se eu tiver, sei lá, um dia inteiro, 6 horas, para poder pegar cada script daquele, tirar a folha de telefone, contato. O contato. Destruir. E jogar no lixo a folha do perfil. Eu falei, vamos jogar tudo num balde, jogar água, jogar... Todo mundo tem. Você entra no Google e Patrícia Peck, vamos dizer lá, advogada. Mauro Melo, presidente da Mas tem gente que mantém o número do celular. Mas o número do celular não.
Eu, por exemplo, meu número é antiquíssimo, é desde o primeiro que eu tive. Exato. Então eu não posso vacilar com o telefone dos outros. Então por isso existe aquela pilha lá em casa e por isso eu não descartei ainda. Porque eu vou ter que me dedicar a isso. Agora, sigam esse exemplo, porque a Leda tá LGPD. Tá LGPD, Não, né? foi impressionante, igual vocês estavam comentando sobre a parte da venda de dados em CD-ROM e tal, antigamente. O telefone como... Né, como aparelho original, assim, de receber ligações. Isso é uma tecnologia que foi desgraçada por esse excesso de falta de respeito e cuidado com esses dados. Porque a gente recebe um monte de ligação de telemarketing, eliminou o meio de comunicação telefone convencional da vida das pessoas. Exatamente por causa disso, né? E é uma pena que está chegando isso no celular, né? Porque a gente também não para de receber ligação. E-mail também, a gente recebe um monte de e-mail. Verdade. Mas é interessante essa mudança no padrão de comportamento. Porque isso que você está falando foi quando a Credlink começou. Essas listas telefônicas eram distribuídas, né? E tinha o endereço. Tinha o telefone, olha só, tinha endereço, não sei se você... Todo mundo da cidade. Endereço, telefone de todo mundo. Dividido por bairros e ordem alfabética. Exatamente. Mas você tinha o direito de pedir para não constar da lista, né? Que podia do lado assim aparecer não divulgado. Poucas pessoas sabiam disso. Pediam isso. E poucas pessoas pediam isso. Então, a gente tinha catálogos telefônicos dessa altura. A gente tinha páginas amarelas que quando uma Credlink começa, né? Desse tamanho. Com todos os dados, os telefones todos, os endereços da gente. Isso tudo era exposto, né? Leda, eu pegava o Fusca e viajava por esse interior todo para chegar nos hotéis e justamente buscar aquela lista daquele local que eu estava indo para poder ter o telefone e endereço de todo mundo. Era a forma. Tá? Eu cheguei a hoje saber nós estamos falando dessa... Hoje eu cheguei a saber que eu podia ter o acesso negado, não ter o nome na lista. Demorei anos para saber. Um dia eu soube e tirei o meu telefone da lista. Sempre teve esse recurso porque a pessoa podia sofrer uma ameaça, ou podia ser alguém que é muito conhecido, que aí também ficaria sofrendo importunação, né? Que alguém fica importunando de tanto ficar ligando eu acho que foi na época casa da pessoa. Hoje, que alguém me instruiu para fazer isso. Acho que a TV Globo instruiu a gente a tirar isso. Pela grande visibilidade, e aí você... Bem, o stalker é um nome atual para uma coisa antiga de ter um perseguidor, né? Que fica ali atrás da pessoa até a hora que isso pode virar um risco mesmo para a vida. Então, o cuidado com informação hoje, eu acho que assim, a gente vive um dilema. Porque a gente vive uma era de superexposição, em que as pessoas também divulgam muita coisa sobre si mesmas. Eu divulgo mesmo no Instagram minhas coisas. Muita coisa, exato. Eu e todo mundo. Todas as pessoas. Todo mundo sabe da minha vida. Então, exato. Fácil ver onde eu tô, onde eu participo. E isso, de certo modo, acabou facilitando um pouco para a prática do crime. Você sabe rotina, trajetos, horários. Você pode... O criminoso olha hoje, ele estuda aquela página, aquele perfil, e ele tem uma data de nascimento, ali tem uma data de comemoração de casamento, ali tem um nome de pet. Então, é tudo muito rápido. É muito exposto, né? Tudo muito exposto. Você tá falando isso, eu agora estou me sentindo totalmente exposto. Na vitrine. Na vitrine. Porque todo mundo sabe onde eu fui sábado, o que eu comi. E como alguém conhecido, um CEO de empresa é aquele cuidado, lógico, né? Você vai andar ali com segurança, um carro blindado, mas a gente sabe como é que estão os desafios de segurança. Mas tem detalhes que você pode providenciar. Assim, eu sei que a especialista é você, mas, por exemplo, se você quer postar uma coisa, que você está numa feira, uma feira pública, assim, divertida e tal, e você não postar na hora, depois que você sair da feira, você ganha uma certa privacidade. Você já saiu do local. Já saiu do local. Então a pessoa vai saber que você foi à feira, mas não vai saber o seu interesse. Que você não está lá. Já saiu. Mas você não está lá, você já saiu. Eu tenho uma pessoa conhecida, eu não vou citar nome, é minha assessora, tá? Eu só tenho uma, entendeu? Que ela publica 5, 6 dias depois. Ela guarda aquilo, ela nunca publica as coisas dela na hora. Então a pessoa nunca sabe. Nunca vai saber onde ela está. Faz um scramble. Eu gostei disso. Ela nunca vai saber onde ela está. Dias depois, então, aí a pessoa pensa assim, ela tá lá, ela não está lá agora. Ela já foi há muito tempo. Então ela não tem dia certo. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para criança. Para criança, colocar uniforme, a criança de uniforme, não dar informação do colégio.
E não, eu acho que hoje em dia tem que tomar muito cuidado também com sair... não pode pensar... Por exemplo, a pessoa que é do interior. Mas eu fazia isso com a minha filha, andava na rua normalmente e tal. Sim, andava naquela cidade que tinha 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil habitantes. Agora está numa cidade que quanto tem São Paulo? Milhões, né? Ou pior, você está na internet, que é a maior rua do planeta. Do mundo, né? Do mundo. A internet, você pode estar com uma pessoa de boa fé ou de má fé. E ali, hoje, nós temos mais de 6 bilhões de pessoas conectadas na internet. Ou seja, há uma distância que parece que está ali vizinho de você. Muito louco isso. E agora, no próprio Instagram, você já consegue colocar tradução simultânea, né? A tradução com inteligência artificial... Você vê a tua voz falando em outra língua, em hindu, espanhol, inglês, mas não quero ver isso. Chinês, mandarim, tudo. E foi bom você comentar isso, porque como nós estamos falando com os empreendedores, hoje, quando a gente olha a inteligência artificial, tem alguns deveres de casa, exercícios que são importantes. Até perguntar para a IA sobre si mesmo, para ver o que ela vai responder. Tá? Então, eu nunca fiz isso. Então, nós fizemos isso, eu faço algumas vezes, e aí de perguntar sobre mim, e aí o primeiro parágrafo vem maravilhoso, tudo elogioso, aí você fica assim, né, nossa, nem eu achava tudo isso, sabe? Assim, aí fala uma coisa, o segundo parágrafo já vem com erro. Então, disse que eu me formei numa faculdade que eu não me formei, alterou onde eu tinha feito doutorado. Então, a inteligência artificial, por ela lidar com um grande volume de dados, ainda mais quando a gente pensa que são biografias, e você pode ter homônimos. Eu percebi ela erra, ela inventa, e ela inventa para te agradar. Ela quer deixar você mais legal do que você é. Então, ela inventa para te agradar. E aí, dependendo da situação, aquilo ali pode ser um problema, né? Porque você pode estar gerando ali uma falsidade ideológica, uma informação que não está correta. Então, você tem que dar o feedback. Você tem que dizer... não é isso não tá correto. E aí, às vezes, ela responde, me desculpa, eu acho o máximo, porque ela pede desculpas, sabe? Que, às vezes, o humano não reconhece que errou, mas a IA reconhece. Então, quando você fala, ela pede desculpa. Só que aí ela pega e tenta te convencer de novo. Então, eu sou formada, né, na Universidade de São Paulo, mas eu dou aula em outras faculdades. Então, na hora que ela citou uma faculdade que não era a que eu tinha formado, provavelmente por conta disso, aí ela foi corrigir, mas ela corrigiu citando outra. Ela disse assim, me desculpe pelo erro, segundo informações mais atualizadas. Eu falei, gente, ela quase me convenceu. Ela quase me convenceu de outra coisa. Mas faça isso, porque temos hoje várias IAs. Você pode fazer ali com a do GPT, com a do Gemini, que é da Google. Vai fazendo assim várias e pergunta sempre a mesma coisa e fazendo com uma frequência uma vez por mês, a cada 2 meses. Você vai vendo que primeiro que ela vai gerando aprendizagem. Então, conforme o que ela responder, se algo estiver errado, você vai corrigindo, ela vai também aprimorando essa informação e uma IA fala com a outra. Tá? Então, elas todas se conversam também, pegam informações, porque elas colaboram mais do que os humanos. Os humanos vão de uma coisa para o outro, as IAs são tudo de colaborar, tudo colega. Um oligopólio compartilha tudo para ganhar essa velocidade. Então, quando tem uma coisa errada, vai errado em uma dimensão muito grande. Então, acho que hoje nós temos que ter esse cuidado. Igual tem nome, reputação, as empresas que ganham... prestam um serviço de SEO para ranqueamento de sites de busca. Agora tem empresas também que se dedicam a fazer ranqueamento ali de informações dentro de ferramentas de inteligência artificial, né? E que vai chegar num outro assunto, que é até onde eu contratar um serviço que me permita ficar mais destacado na inteligência artificial, isso vai ou não virar uma concorrência desleal. Ou seja, há um debate atual em cima de se a IA responder você primeiro, mas der outros resultados, que é o que acontece naquela ordem de você aparecer num buscador, né? Vem alguém primeiro, mas vem os demais também, se você quiser olhar. Mas se ela passar a responder só você, e o jeito intimista que ela responde, ela já está dando um direcionamento, um convencimento, então aonde que isso pode acabar enquadrando em concorrência desleal algorítmica. Provavelmente vão fazer isso com agentes e bots ali, de propósito, para ranquear mais certas empresas, pessoas. E o desafio maior é alguém falar assim,
Se quando buscar a marca Credilink, responda a minha, né? Que aí é isso que já é um problema. A gente tem casos lá no escritório, porque isso é considerado ilegal, né? Você fazer uma compra, na internet chamariam de palavra-chave, link patrocinado, de um concorrente direto para fazer desvio de clientela. Na legislação proíbe, né? A de propriedade industrial, o artigo 95 fala que você gerar esse induzimento para desvio de clientela já é considerado ilícito. O que acontece é que a tecnologia está sofisticando, né? E aí agora a gente passa a ter que ter um cuidado dentro da IA também. Você falando tudo isso, eu viajo aqui um pouco assim, e você criar legislação para tudo isso dentro de um meio, todo esse meio digital, também é muito difícil, né? É um desafio. Porque é um desafio muito grande. Num volume, numa velocidade porque a velocidade inabatável, né? É muito grande. As leis que são voltadas para a tecnologia, elas têm um grande risco de ficarem obsoletas rápido. Ou seja, a tecnologia avança mais rápido. Por isso que, em geral, a maioria dos países tem trazido mecanismos de você trazer a primeira legislação, ela ser um pouco mais geral, e depois você ter uma agência, uma autoridade que fica responsável por fiscalizar e regulamentar a legislação, mantendo aquela continuidade para que a legislação possa continuar sendo atualizada. Porque sem lei também é o outro extremo. Com certeza. Aí você está completamente sem regra nenhuma. Mas eu tenho certo medo disso, de ter uma autoridade que tome conta, sabe? Sim. Os dois extremos têm os seus perigos, todos né? os seus lados têm. Pois né? Exato. Sei lá que autoridade será essa. Quando você tem ali uma autoridade, que você tem representação da sociedade civil, eu mesma participo de uma série de comitês e conselhos como membro de sociedade civil para poder ali ter um colegiado que aí permite que você possa ter debates técnicos. Então, a minha cadeira é de especialista, né, de expert no assunto, e isso também ajudar a dar um equilíbrio, né? Porque é lógico que quem vigia, vigia. Quem vigia, vigia. Isso é algo que a gente sabe que tem que ter sempre esse cuidado. É muito delicado isso. Essas plataformas gigantescas, a gente entra lá no YouTube ou no Instagram, no TikTok e vê X visualizações. Mas será que aquilo realmente tem X visualizações? Será que são visualizações? Será que realmente foram pessoas independentes? Isso. Será que tem algum viés? Até que ponto aquilo tem? Isso também se transformou numa concorrência desleal com a IA e os algoritmos, porque você põe uma série de seguidores e de curtidas que são bots que fazem ou que são compradas e as pessoas hoje olham e quando elas comparam um perfil e outro, parece que aquele conhecimento é mais reconhecido por esse número de seguidores e likes. E é uma das estratégias que os criminosos fazem. Para eles darem golpes até quando estão naqueles ambientes de games, de jogos online. Você sempre vai lá olhar a página, sabe? Deixa eu ver o perfil dessa pessoa, deixa eu ver. E aí você olha assim, nossa, mas tem tudo isso de seguidores, tudo isso de curtida, deve ser verdadeiro. A gente viu um caso que foi compartilhado numa matéria de revista recente, em que esse rapaz foi convidado para participar de um grupo de WhatsApp. Então, recebeu aquele convitinho, você aperta no link e entra. O grupo era para dar dicas de finanças. E aí, tinham mais de 40 pessoas, em tese, no grupo, 40 identidades, né? E todos dizendo que tinham ganho tanto, que tinha ganho, que conseguiu aplicar, que ganhou. E aquilo foi gerando um interesse e uma confiança. E aí, ele resolveu colocar 60 mil reais e lógico que assim que ele transferiu o dinheiro, foi bloqueado daquela comunidade. Todos os participantes eram bots. Então era o bandido, a pessoa, a vítima escolhida, e ele colocava num ambiente que parecia uma comunidade de pessoas e todo mundo era robô. Por isso que eu acredito muito, o próprio serviço da Credilink está evoluindo no sentido de contribuir para ter certeza, nesses momentos rápidos de validação, se ele tem pessoas ou não tem pessoas. Ou se não tem pessoas. E quem são essas pessoas? Você consegue fazer isso? Conseguimos fazer isso. Tá? Porque hoje mesmo aconteceu isso, com uma empresa lá que pediu uma ajuda, foi criado um CPF, tá? Com o nome, com o nascimento, e era tudo. Só que aquilo
aquilo tudo não... O CPF não era daquela pessoa. Não existia. E a pessoa existia. A pessoa existia, mas não era a pessoa. Não tinha, o CPF não era da pessoa. O CPF não era da pessoa. Mas para você criar isso, você tem uma série de mecanismos. É onde foi utilizar toda uma inteligência artificial. Hoje não importa só os dados, é o background que a doutora Patrícia estava falando. Que é a checagem que você tem que fazer por trás disso tudo. Mas tudo isso tem que ser num momento muito rápido, né? Porque nós estamos falando de segundos. Frações de segundos, são frações. Né? A solução é você não entrar. Você recebeu um convite de WhatsApp, não entra no grupo. Nesse caso, se você não conhece esse grupo, não aplique, exatamente. Tem uma série de cautelas. Também era até um menor que estava fazendo. Era um menor que estava utilizando, se passando por maior. Aí tinha que ter essa aula sua explicando a ele. Tá? Tem que ter muito cuidado. Era um menor. Era um menor. Fazendo passar. Gente, os menores são perigosos. 13, 14 uns matam o cachorro. Entendeu? O outro faz utilizando. Quer dizer, não pode nem ser denunciado. Tá precisando dar mais aula de ética na escola. De ética, sabe? precisava Cuidar de segurança. disso. Que a pessoa sentia essa diferença do certo e do errado. Nós tínhamos moral cívica para ensinar. Essa aula de ética hoje em dia seria fundamental para eu acho que tem que lutar para voltar. Acho que tem que ser uma campanha para lutar. Temos que achar alguém de educação que tenha um interesse público, né? Que seja uma pessoa do bem e político, né? Porque tem que criar uma lei, né? As escolas terem isso. Elas voltar vieram a ter moral e cívica num outro sentido, né? Sim. Pode ser junto com o meio ambiente, aqueles chamados temas transversais. Sim, que são temas associados à cidadania. A lógica, a ética muito a ver com a família também, né? Também. A família, muitos valores a gente passa, a maioria deles passa. Não, eu acho que tem tudo a ver com a família, mas como também as famílias volta muito... do jovem, ele traz para dentro da família também, porque ele vai uma passar, troca, ele faz uma isso. troca também. Então, até que se você ensinar a educação de trânsito para a criança na escola, ela vai chegar depois e vai falar com os pais, tem que botar o cinto, tem que isso, tem que aquilo. Você não lembra, você é jovem, mas o Mauro pode lembrar que antigamente tinha uma plaquinha, Papai Não Corra, que ficava no console do carro. Papai Não Corra. Tinha Papai Não Corra. Tinha umas coisas assim. Antigamente tinha umas coisas, uns lembretes do bonde. Eu sou lá de fora tinha bonde, em Belo Horizonte tinha trolleybus, que era o bonde elétrico. E tinha esses avisos, essas coisas. Hoje, se fosse hoje, ia ser Papai Corra. Entendeu? Porque na época realmente era Papai Não Corra. Colocava até no carro, né? Colocava no console do carro uma plaquinha assim com imã. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, com R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Mas quer ver um exemplo? A gente está falando de proteger dados. Mas proteger dados protege vida também. Só para dar um exemplo. Hoje você pega e orienta o jovem, né? E isso é uma questão mesmo de treinamento, de preparo. De que você não deveria caminhar na rua com um fone de ouvido nos 2 ouvidos. Sim. Porque você não consegue prestar atenção no ambiente, no externo. E se vier mesmo um carro para cima da calçada, quer dizer, a questão do barulho, hoje da o carro possibilidade. Elétrico não faz barulho, moto elétrica, né? Nem faz. Mas até se alguém gritar, cuidado, ó o bueiro, o buraco, alguma coisa, a pessoa não escuta. Só que isso é na rua. E quando as pessoas estão dentro de casa e que acontece alarme de incêndio, mesmo na empresa, a gente vem orientando as empresas de que quando tem um alarme de incêndio tocando, ele tem que mandar uma mensagem também nos grupos, que nem agora o alerta de chuva que chega no celular. Hoje apitou porque se não chegar direto. Não, mas se não chegar um alerta numa tela, a pessoa tá ali naquela tela, tá de fone de ouvido, tá no lugar que se sente protegido. E o fone quando tem vem, abafador pronto, de fogo, ruído, explosão, né? é chuva, é tudo, terremoto, secou. Que a gente estava entrevistando um médico e a mulher dele contou que pegaram um voo do Rio a São Paulo e domingo. E teve uma turbulência absurda, que as pessoas gritavam dentro do avião, abaixavam a cabeça, choravam. Então, uma coisa bem pesada. E aí eu fiquei pensando no voo que eu fiz no sábado, esse mesmo voo. Todo mundo, as pessoas todas à minha volta estavam de fone no ouvido. Ninguém se mexeria. Então, teve nem ia perceber Não, teve uma... Como é que chama isso? Uma turbulência bastante forte. O rapaz teve que recolher o carrinho, o comissário. Ficou sentado um tempão esperando. Eu fiquei olhando porque ele falou que quando apagasse a luz do cinto
teria acabado a turbulência. Então eu fiquei olhando pro cinto, já que eu não podia fazer outra coisa. Sim, aquele sinal. E aí eu olhei pro lado, o cara que tava... Faltava uma poltrona, tinha um rapaz, advogado, criminalista, que estava indo para o Piauí defender uma causa, estava sentado ali, um cara jovem, fortão, até que eu carregou minha mala de mão, adorei ele. Aí ele estava com fone de ouvido, não ouviu nada, nem se tocou de turbulência. Não, mas e ao mesmo tempo, as companhias aéreas se sentem no direito de ficar fazendo propaganda, porque tá todo mundo preso dentro da aeronave ali, sei lá, 100 pessoas presas dentro da aeronave, e elas têm o monopólio da caixa de som e eles se sentem no direito de fazer propaganda. De quê? Propaganda da companhia aérea, das parcerias comerciais deles, do Fidelidade, do não sei o quê, falando como a companhia é genial e tal, mas a gente fica parado, forçado, ouvindo aquela propaganda. Também por isso que as pessoas se defendem. Agora eu tô defendendo quem usa fone. Ele usa fone também, porque fica aquele... E ainda fica falando inglês também. Além faz a propaganda em português, depois faz a propaganda em inglês. Não são escolhas, são escolhas. Mas toda escolha tem uma renúncia. Se eu me isolar do ambiente, qual é o risco que eu corro? Sim. Então eu acho que assim... O avião tá caindo e você não sabia. Exato. Essa formação, esse treinamento em cima de perigo, de riscos, e a gente só é capaz de proteger alguma coisa se a gente entender causa e consequência. Sim. Senão isso não faz você gerar uma ação. Então você tem que entender assim, olha, a causa disso vai ser essa, a consequência, se eu fizer, é a consequência, se eu não fizer, é a B. E aí talvez a gente consiga trazer que as pessoas façam melhores escolhas. No final, e como a gente trabalha como advogado, né? Quantos casos que você vê nitidamente a pessoa... é aquele arrependimento de que ela sente assim que, na verdade, ela não teve uma escolha. Porque ela não sabia o que podia ter acontecido. Aí a gente volta onde? No usuário sem noção. O usuário sem noção não foi dado noção para ele, né? Porque talvez se ele tivesse tido um pouquinho mais de orientação e treinamento, ele tinha tido um outro desfecho. E hoje a gente vê casos de vazamento de dados, Mauro, até assim, por um deslize mesmo. Simplesmente mandar mensagem para a pessoa errada. Porque a gente está vivendo uma sociedade de muita desatenção. A gente faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Nunca São foi muitas tão conectado telas, ao mesmo tempo, tão desatenção. Então, essas soft skills estão sendo valorizadas de novo no ambiente de trabalho. Pessoa capaz de conseguir ficar com foco, com mais concentração. Então, acho que daqui para frente a gente vai ter uma valorização, até porque a inteligência artificial vai nos desafiar com relação ao mercado de trabalho. Né? O que a IA consegue fazer melhor do que nós e o que nós conseguimos fazer melhor do que a IA, eu acho que vai ser um ponto decisivo para a empregabilidade dos próximos anos. E entre essas questões, com toda certeza, a visão crítica, criatividade, capacidade de tomada de decisão, funcionar sob pressão, tudo são elementos aí para agregar valor para nós humanos continuar sermos os favoritos. Com certeza, é verdade. Porque já tem pessoas que preferem namorar IA, já preferem fazer terapia com IA. Quer dizer, ela está deixando de ter o humano como um favorito. Que doido, hein? Isso é profundo, né? Profundo. Isso é muito maluco. Um impacto muita grande. ficção científica, né? As pessoas não estão bem, né? Já está virando nossa realidade. Já está virando a nossa realidade. Eu tenho um colega que ele disse, IPEC, não sei porque você tem uma equipe grande no escritório. Hoje em dia eu trabalho com 5 agentes de IA que me ajudam a resolver tudo. Eu falei, olha, eu ainda não saberia simplesmente passar as coisas para os agentes de IA como se eles... Para mim, um agente de IA é que nem um estagiário. Ele está sendo treinado, preparado, sabe? Qual é o nível de experiência, maturidade, casca, né? Que é aquele repertório que você vai juntando ao longo dos anos para você delegar. Não, aí ele me falou uma coisa que eu disse, não acredito que você está fazendo isso. Ele simplesmente passa os dados dele todo e dá o cartão de crédito dele para ir fazer reserva. Eu falei, como é que você bota o seu número de cartão de crédito no agente de IA para ele fazer reserva para você? E como é que a gente pode... Tem um ditado que diz que quem procura IA você não perde tempo. Ele está procurando. Ele está procurando. E aí, como é que a gente pode... Alguma coisa. De novo, facilidade, conveniência, mas e a segurança? A segurança é uma moeda que não pode ser negociada. Novo, né? É o sem noção. É o sem noção. Por exemplo, pegar contrato com dados sensíveis, jogar para a inteligência artificial, fazer um resumo. Exato. Né? Isso é um bom exemplo. Como é que a gente pode, por exemplo, ter uma proteção maior? Usar a inteligência e as ferramentas de inteligência artificial para otimizar nosso tempo, mas com o mínimo de segurança, assim... existe alguma forma da gente conseguir
proteger algum serviço, alguma assinatura? Com certeza, a gente primeiro não pode botar todas as IAs iguais, né? Você tem as ferramentas, elas são distintas. Então, uma coisa é a versão paga, outra coisa é a versão gratuita. Aí o termo de uso da IA, que é o contrato, que a gente tem que dar uma lidinha, não pode dar ok sem ler, né? Só começar a usar e não sabe qual é a regra. Ali diz quais são os critérios de segurança. Então, ela vai dizer claramente, se a informação que você inserir na IA, que hoje é para dar aquele comando que eles chamam de prompt, né? Então, se eu subir algum documento, se ela apenas vai olhar e me responder, ou seja, a informação fica local ali naquele momento, com aquele meu login na IA, ou se ela vai retroalimentar o aprendizado dela com aquelas informações. E aí, devido a isso, que a gente costuma dizer que a gente aumentou vazamento de informações por conta de que essa mesma IA, se uma outra pessoa faz essa pergunta sobre aquele documento, ela pode contar para essa outra pessoa sobre aquele documento, se você não estiver usando uma IA que você configure controles de segurança. Isso, porque ela pode perguntar quanto fulano ganha para fazer isso? Quanto fulano ganhou para fazer esse comercial? Se você passou para IA o contrato... O contrato, ela sabe. Ela sabe. E aquela coisa, por exemplo, você vai abrir uma conta no banco, aí tá lá, você é uma pessoa politicamente exposta? Qual que é a mudança disso para as pessoas politicamente expostas quando vão abrir uma conta? Qual que é a mudança politicamente exposta? Não, sempre que você vai abrir uma conta... Nunca perguntaram isso. Não, se você abrir uma conta no mas você quer assumir cargos, que tem relação política. Tem lá, você é uma pessoa politicamente exposta. Virou uma regra em compliance, as empresas, no compliance, por exemplo, isso é uma informação que a CredLink dá. Quando alguém faz algum tipo, nós vamos informar se a pessoa é politicamente exposta ou não, tá? Tem os dois conceitos. A pessoa politicamente exposta e tem a pessoa que é destaque. Politicamente, me fugiu o nome agora, que são as pessoas classe A no Brasil e são as pessoas de fama. Mesmo, o politicamente exposto normalmente são os políticos, né? São políticos. Tem aqueles casos, como jogadores, etc. tal, que tem que manter também tem que ter o anonimato. Então, esses também, existe um cadastro só para eles também, da mesma forma, do politicamente exposto. Mas eu posso, por exemplo, consultar a CredLink sobre uma pessoa? Essa pessoa é exposta, não é exposta, é decente, não é decente? Não, você uma pessoa física não pode fazer isso. Não pode consultar. Tá? Só uma pessoa jurídica se for uma pessoa jurídica, hoje, dentro da CredLink, qualquer um que solicita para ser um cliente, ele vai passar por um compliance, tá? Para ver se ele é uma empresa, se a empresa dele, por exemplo, um açougue, ele não pode ser um cliente CredLink. Porque para que ele quer uma informação de dados? Para quem vai comprar carne. Então, não tem um armarinho, não vai ser, porque ele não vai vender fiado. Então, eu não vou aceitar o cliente. Depende do objeto. E mesmo dependendo do objeto, nós vamos ver o tempo de existência que aquela empresa tem. Uma empresa com 3, 4 meses de existência, ela não pode ser uma cliente. Não pode ser um cliente. O Know Your Client, que é tão importante hoje em dia, também acaba envolvendo as empresas, né? Porque com qual empresa você vai fazer negócio, dependendo se aquela empresa estiver envolvida com alguma prática ilícita, acaba levando você junto e pode até gerar uma responsabilidade solitária, né? Então, hoje em dia, há levantamentos de informações e há essa checagem até para você aceitar um cliente empresarial, né? Não só um cliente. Porque a organização criminosa, física, ela quer ter informação. Então, nós temos que ter todo um cuidado hoje. Claro, faz todo tem sentido. Tem que levantar, faz todo sentido. Além da benfeitoria, né, de que a CredLink tem todos os convênios, né, tem fomentado convênios com a parte de autoridade policial para poder ajudar em investigações, quando tem que poder localizar alguém que está foragido, né, com informações mais qualitativas. Então, acho que isso ajuda no aumento da segurança social. Com a Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro, justamente para poder agilizar a informação para eles e para a gente, de boletim de ocorrências, etc. e tal, para que haja uma comunicação mais rápida. Tá? Então, e tem que ter toda uma preocupação para aqueles que querem ser cliente, né? Então, eu posso aceitar. O que eu posso fazer é o seguinte: um consumidor, você como consumidor, você pode falar, eu quero saber do meu CPF. Tá? Qual é a informação que você tem do meu CPF? Eu posso te informar.
tá? O que você tem, mas aí é você mesmo pedindo sobre você. Que é um serviço que a Credilink oferece gratuitamente. Também tem, que aí já é o outro, que é o consumidor seguro. Esse aí você cadastra e toda vez que alguém utilizar seu CPF, eu te aviso. Tá? Estão utilizando o seu CPF. Porque hoje, cada vez mais tem... Tá? Isso aí é importante para... porque se a pessoa abrir conta com o seu CPF, você já vai ficar sabendo. Porque eu mando um comunicado para você. Entendeu? Eu mando comunicado. Chama Consumidor Seguro. É só entrar no nosso site, cadastrar, sem custo nenhum. Vamos botar o link aqui na descrição também, assim como a gente fez nas outras entrevistas. É muito importante fazer isso. Porque tem gente que tem a conta do INSS de aposentadoria usada por outra pessoa no outro estado. Sim. Fora alguém pegar pega o CPF, já teve esse problema na família, né? Foi uma dor de cabeça horrível celular no seu nome, exatamente. Para comprar celular no seu nome. Então, você já vai saber, tem alguém usando o meu CPF na operadora tal. Olha só. Entendeu? Então, é importante realmente a comunicação. Eu já tive isso de aparecer número na minha conta. Que não é meu, já teve isso. Já teve. É igual o e-mail, né? Entendeu? O e-mail também é importante você ter a checagem do seu e-mail, como já aconteceu com você. O e-mail é utilizado para depois eu consegui recuperar. Na outra entrevista até contei esse caso meu, assim, quando eu fui entrar no meu sistema da Caixa Econômica Federal, tava lá o e-mail de recuperação da conta, não era meu, alguém criou com o meu CPF, botou um outro e-mail lá, graças a Deus não conseguiram mexer nos meus recursos e eu consegui resolver depois, mas foi uma dor de cabeça. E hoje em dia, qualquer vez que a gente vai à farmácia, por exemplo, ou quer juntar pontos numa loja de chocolate, tudo pedem CPF. O nosso CPF fica escrito na etiqueta do Mercado Livre, da Amazon, na parte de fora. Não, mas você corta depois que a etiqueta chegou até você. Ela veio de Cajamar, de não sei das quantas, passou em todos o entregador, o porteiro, né? O nome inteiro, CPF, e-mail, tudo ali. O que eu faço um protesto muito sobre isso é assim, quando você vai a um local, que a pessoa fala qual o seu CPF. Farmácia, e que você olha só, que você é obrigado a falar. Mas algumas farmácias e algumas, o comércio varejista geral, ele já está colocando a maquininha para você digitar. Sim, ficar gritando para todo mundo. Agora, se você falar o seu CPF, todo mundo em volta escutar, eu acho aquilo um risco muito grande, eu não falo. Mas eu não falo. Isso acontece em hotel também. Né? Isso acontece em hotel. Em hotel. Aí você tem que levar um cartãozinho com o seu CPF, dar o cartãozinho para a pessoa. Ou dar o cartãozinho e falar, não vou falar meu CPF. Não, porque eu acabei de fazer isso numa farmácia no Rio. Eu fui comprar um remédio e o homem que estava do meu lado, cliente também comprando, falou o CPF, o outro que falou o CPF, daqui a pouco ela perguntou meu CPF, falei meu CPF. Mas aí alguém pode copiar ali já CPF. Tinha um monte de gente falando CPF. Exatamente. Não, ainda mais se tiver câmera de segurança, toda a câmera de segurança registra todos os CPF de todos os Então a câmera de segurança da farmácia tem o CPF de todo mundo. Mas ainda se for com um terceiro que tem um clausulado que atende a LGPD, não vai poder usar isso para outra coisa, e quando fizer a eliminação daquele vídeo de gravação, tem que fazer eliminação segura. Por isso que voltamos aqui no final de novo na importância de cumprir com a legislação, porque a lei de proteção de dados pessoais... Mas são os dois lados, né? Nós deveríamos cumprir, porque a regra, inclusive, foi feita para isso. Mas quem não cumpre, se não sente uma cobrança de que você deveria cumprir, porque no final a gente escolhe, né, com quem que a gente quer se relacionar. Aí também sente que, se eu fizer tudo bem, se eu não fizer tudo bem também. Então, por isso que aí não é só uma fiscalização de receber uma multa. É quando nós todos, com uma questão de cidadania, também escolhemos fazer negócios e comprar silêncio com quem do que ficar silêncio. Não pode. Quem cala consente. Quem cala a ocasião faz o ladrão, né? Exato. Todo mundo tá de guarda baixa no lugar ali, chama o ladrão, o cara que tem uma índole mais duvidosa. E tem uma coisa que está me interessando muito, me grilando muito, que tudo que você vai fazer, você tem que botar o seu RG. Só que o RG não existe mais. Quando você vai fazer a carteira nova de identidade, eu acabei de ir no poupa-tempo ali agora da tá Assembleia. Tudo convergindo pro CPF. Né? O CPF, não tem mais o RG. Aí eu fui comprar um remédio na farmácia, a mulher falou, RG. Eu falei, meu RG é antigo, né? Porque eu vou falar pra ela que eu não tenho RG. Aí falei, meu RG é antigo, ela aceitou. Ela aceitou e também não conferiu pra ver se... Não, depois ela pediu o CPF, eu dei o CPF. Aí fiquei pensando, como é que eu vou fazer daqui pra frente? Eu vou ter que falar,
querida, não existe mais RG. Ela não vai acreditar em mim. Não, ainda não. Ela vai precisar passar por um treinamento. Vou ter que dar o RG. Então eu vou continuar dando errado lá junto com o seu CPF. Na ficha vai ficar errado. Mas aí, uma pergunta de curiosidade, assim. Igual antigamente todo mundo tinha que assinar um antivírus para poder ter um computador minimamente mais seguro, existe algum serviço, tipo um antivírus, para aumentar a segurança do usuário de internet, de sistemas digitais? Existe um movimento nessa linha da gente poder, ou algum prestador de serviço que crie uma camada de proteção ou que vasculhe esses acervos de dados que possam, de empresas que possam ter dados a meu respeito, por exemplo, para assinar, para eles destruírem para mim ou garantirem que aquilo vai ser embaralhado, misturado? Existe alguma coisa nesse sentido? Algum movimento nesse sentido? Eu desconheço uma única solução que faça isso. O que acontece hoje é que a gente vai tendo várias soluções para camadas diferentes. Então, e também, por melhor ferramenta que venha a ser desenvolvida, a gente estava comentando aqui do problema que é o lado humano também, de que a gente também tem que ter o cuidado com a informação em si. Mas hoje você coloca uma tecnologia embarcada, então hoje aparelhos que vão saindo de fábrica, eles vão dizendo que ele bloqueia ou que ele consegue fazer aquele apagamento completo, chegar até a versão 0 do aparelho se ele for roubado. Você colocar o antivírus, mas que ele também faz identificação, localização do celular e habilitar o apagamento remoto, que isso é importante. Porque você consegue entrar pela conta na internet e apagar aquele dispositivo, seja um computador, seja um tablet, um celular. Mas, assim, são procedimentos em camadas de segurança. Mas um único lugar centralizado que eu pudesse apertar um botão e, a partir daí, eu conseguiria fazer essa varredura, nós não temos. Porque também dizem que esse único lugar teria poder demais. Seria muito... E aí, imagina se alguém pudesse fazer isso. Olha que perigo. Nossa. Se alguém tivesse controle sobre isso... Que uma coisa é você querer que apague, outra coisa era você ser apagado. Então, sempre existe essa questão essa aí. Essa dualidade. Não, e tem essas coisas geopolíticas, assim, de China versus Estados Unidos. Assim, a China não deixa ter Google, Facebook, Instagram, tudo lá. E também teve toda essa parte do governo Biden que vetou toda a parte de portos dos Estados Unidos que tinham aqueles sistemas chineses para pegar container de navio, porque eles estariam mapeando toda a logística americana e voltar atrás com esse negócio que teve um prejuízo de bilhões de dólares. Aí essas empresas, empresas americanas e as empresas chinesas de tráfego de dados, os carros elétricos também que estão sendo banidos nos Estados Unidos, os carros elétricos chineses banidos nos Estados Unidos, também por causa desse excesso de informações. Hoje a gente vive esse momento muito particular, assim, né, de informações ultra sensíveis. Acho que existe um cuidado da gente acabar não usando depois o tema de proteção de dados para virar barreiras comerciais. Então, é lógico que você tem aí, e sempre vai ter, né? Informação é poder, né? E eu acho que o cenário ele vai sempre mudando, econômico-político. O que a gente tem que lembrar é que a legislação de proteção de dados ela é uma legislação vinculada a direitos humanos. Então, é como se ela fosse uma atualização, né, ali da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer dizer, algo que de 48 pós-guerras, de dizer que eu não posso ter uma informação minha utilizada sem meu conhecimento que possa ainda gerar danos ou uma questão discriminatória sobre as minhas próprias escolhas. E isso está claro dentro da legislação. Então, é aquele cuidado, né? Ou seja, aonde para a informação e o que vai ser feito com ela, que é a famosa finalidade. A finalidade. Eu tenho uma base legal que me legitima usar? Não tenho. E se eu descubro que alguma coisa pode estar sendo feita errada, eu poder ter um canal de denúncia. A nova lei que vai ser trazida agora no Brasil, que é o ECA Digital, né, que foi muito discutido no ano passado, entra em vigor em março, né, no dia 17, ele tem os dois lados. Porque ao mesmo tempo que vai gerar mais segurança para criança e adolescente em plataformas, esse mesmo jovem, se não passa por uma campanha educativa do porquê que aquilo é para protegê-lo, ele também
acha ruim de que agora ele não vai ter um chat para falar com um amiguinho, que agora a conta tem que estar vinculada com a conta dos pais, porque ele é um menor de idade, ele precisa de uma supervisão do que está acontecendo. Então, isso vai entrar em vigor agora? Em março. Exatamente. Até um assunto aí para explicar para um próximo programa. Exato. Mas quais são os detalhes? Um resumo, assim, bem só para a gente ter uma ideia. Nós aprovamos, né, no final do ano passado, ali entre setembro e outubro, a legislação que ficou com o nome de ECA Digital, justamente para poder aumentar a proteção de criança e adolescente na internet. Mas ela traz uma exigência de que você tem que ter mecanismos de segurança que sejam embarcados por padrão de fábrica dentro das ferramentas de tecnologia. Então, se eu for acessar alguma coisa e eu tenho que ter uma identificação, então colocar ali um nome, uma idade, mas eu tenho que ter uma identificação mais forte, que aí a tendência é ir para o uso de biometria e reconhecimento facial para ter certeza se está entrando naquele ambiente alguém que é criança, que é o menor até 12 anos, né? Ou é um adolescente, que aí vai estar ali naquela faixa de 13 a 16, ou já é um maior de 18, por se perceber esse risco das crianças no ambiente digital. Mas isso está impactando a todos, né? Você já vai desde da plataforma, do computador, da forma como você conecta e da captação na internet. A captação de dados, né, que você falou. Vai ter a biometria facial. Ou seja, isso vai ficar cada vez mais dentro olha que interessante, para eu ter certeza se é ou não é uma criança, que antes só botar a data de nascimento não geraria esse nível de proteção. Aí eu vou ter que tratar mais dados para poder ter certeza quem é aquela pessoa. Por isso, eu tenho que tratar mais dados, mas eu preciso são mais dados que vão para por isso, preciso trazer segurança. Segurança para isso. Fora isso, é proibido, né, agora aquele perfilamento para oferta de publicidade para esse menor de idade, né? Então tem restrições em perfilamento. Afeta também um dever dos próprios influenciadores, se aquilo que ele estiver colocando de conteúdo puder gerar um risco provável para a criança. Eles usam esse termo, risco provável, ficou um pouco genérico, que até se tornou uma crítica à legislação, porque muita coisa pode enquadrar, então trouxeram uma explicação para risco provável. Eu tenho que fazer um alerta. Então, olha, se você for criança, é importante que os seus pais saibam que você segue essa página, se esse conteúdo aqui não repita em casa, ele não é apropriado. Então, também está trazendo um ônus para quem é produtor de conteúdo também fazer alerta se aquele conteúdo possa ter risco provável para criança e adolescente. Então, isso é o assunto. E de novo cai naquela. Também aqui no início. A educação para a criança, né? É importante, diante disso tudo, também. E para a família, né? A família educar nisso tudo, né? Ter a família educando. Simplesmente colocar. E tem países, a gente fez uma pesquisa pelo Instituto, que eles trazem o que eles chamam de chip kids, que é quando você vai dar um celular ou um tablet para uma criança, você coloca um chip que já gera uma identificação que aquele dispositivo é usado por criança. Então, isso ajuda que toda a rede, toda a internet consegue enxergar que aquele equipamento é usado por criança e já segura e não deixa algumas coisas acontecerem. Não existe a acessibilidade. Você consegue configurar, mas aí não é o chip. Até agora não é mais o chip físico, agora é o eSIM, né? O eSIM. Mas você consegue fazer uma configuração que dá um trabalhão, é difícil de fazer. Ele vai atualizando, vai mudando, assim. Mas você consegue colocar restrição de navegação. Sim. Mas o tablet da Zoe tem isso. Porque eu me lembro que a gente estava jantando lá no Rio. Eu tô sempre buscando missão de proteção. Mas é difícil, né? Eu falei pra ela, manda pra mim essa imagem, porque era uma imagem dela que eu queria ter. Aí eu falei, pô, que legal, manda pra mim essa imagem. Ela tentou mandar, não conseguiu. Aí depois a babá tentou, não conseguiu. E aí a gente chegou à conclusão de que... tem uma restrição para ela compartilhar a imagem dela. A gente levou um tempão para... Não, mas você tem que botar no YouTube como fazer para configurar o tablet para criança. Aí tem um monte de gente ensinando, aí cada um ensina de um jeito, aí o negócio está desatualizado. É muito difícil fazer isso. Não é uma coisa... Os outros pais da escola... E a ideia com a legislação é isso vir mais fácil de fábrica para que você consiga fazer a supervisão parental. Justamente nessa linha, de ter essa colaboração. Mas só vai ser dos que estão atualizados, os velhos tablets.
Isso é o que então sai você vai ter que fazer a também agora. Você fez uma configuração, porque a gente não conseguiu. Tem que atualizar. Dá para fazer isso, eu não sei a profundidade, porque também as crianças são muito criativas e trocam informações. Daqui a pouco tem uma pessoa que é o hackerzinho da galera que já sabe, né, quebrar o código ali, vai achar um jeito. Também tem isso, né, ainda não tem esse problema, mas eu imagino que daqui a pouco, com a adolescência, vem todas essas malandragenzinhas assim, né, que as crianças vão saber fazer um monte de coisa para burlar esses sistemas, né? Eu acho que rapidinho vai vir embarcado um agente de IA, que vai ser quase como se fosse o seu vigilante pelos pais ali no dispositivo para ficar olhando, dizendo o que pode, o que não pode. Aí a criança vai passar a querer aprender como é que ela consegue convencer o agente de IA. Vai ser um gato e rato, né? Gato e rato. A gente não pode... Essa entrevista não é definitiva e nada será definitivo nesse assunto. Porque tudo é passível de mudar amanhã, daqui a 20 minutos. Né? Ainda mais com tecnologia. Rápido, os que voltaremos no futuro outras vezes para continuar dizendo essa conversa, né? Voltaremos no futuro. Não, e dá para mergulhar em vários aspectos, assim, e ainda mais a gente civil, que não trabalha diretamente com isso, eu vejo isso comigo, né? Eu imagino que contigo também. A gente consegue meio que visualizar. Quando a gente está conversando aqui, agora eu já consigo visualizar melhor, mas daqui a pouco embaça de novo, sabe? Todas essas jurisdições, essas áreas, desse jeito. A gente não domina isso. Eu não sabia essa história do ECA digital. Acabei de descobrir uma novidade para mim. Vai começar em março. Março daqui a 2 meses. A gente fez até uma cartilha pelo Instituto, vou te mandar. Tá, aí tem um resuminho ali que é bem legal, exatamente. Como adquirir essa cartilha? Ela tá gratuita no site. Tá gratuita. Vamos botar o link na descrição. Vai estar aqui na descrição. É importante para os pais, para as crianças. É um serviço, né? É um serviço de utilidade pública, isso, inclusive. Porque muitos, assim como a Lida, muitos não sabiam. Tem o site, tem a página também que a gente tem ali das mídias, no Instagram, a gente está sempre postando também o que é que vai ser, como ter cuidado, orientando a família, né? É um trabalho social, muito bom. Quando a gente perde uma conta, outro dia eu estava na academia e veio uma senhora pedir uma ajuda, assim, até indiquei o Léo, que trabalha com a gente aqui, para oferecer esse apoio para a senhora, que ela tinha perdido uma conta Google e não lembrava, o e-mail que ela tinha de confirmação já não estava mais... Ela não tinha mais a senha desse e-mail. Quando é assim, a gente tem que buscar direto algum escritório de direito digital, ou a própria pessoa consegue... muitas vezes a gente não sabe nem como resolver esse tipo de situação. Como agir, né? Como agir. Como agir, no caso dele. Os escritórios de direito são... Atualmente, assim, é lógico que se você entra em contato direto com aquela plataforma, que nem do fornecedor do e-mail, ele já deveria ter ali um passo a passo de recuperação de conta, mas às vezes realmente, se você não acionar um especialista que possa interceder, que possa já fazer um contato mais formal, né, com uma notificação, às vezes aquilo ali não vai andar. Então, sim, cresceu muito esse tipo de atendimento, né, de especialistas no direito digital voltados para apoiar pessoa física em casos que envolvem questões de consumidor, questões de fraude. Né? Lá o escritório ele é dedicado para o empresarial. Né? Então, nossos clientes são empresas. Mas muitos dos meus colegas fazem esse tipo de trabalho e acho que uma rotina hoje. Porque uma pessoa pode ter, acho que o pior que pode acontecer com a vida de alguém é ter a sua identidade furtada, que eles chamam de furto de identidade, que é uma outra pessoa assumir suas contas e começar a ser você perante os outros e começar a dar golpe nos outros como se fosse você, e aquilo bate aquele desespero. Então esse é o tipo de caso que o especialista é essencial. Desespero para a pessoa verdadeira provar que ela não é ela. Exato. Que foi o que aconteceu desde 22 anos atrás lá no Litoral. O início da conversa. Você vê que tem 22 anos se passaram e a gente está colocando a mesma questão. Exatamente. E vendo repercussões dessa questão. Olha que loucura. Que loucura. Muito louco. Não, mas muito legal. Conversa ótima. Conversa foi ótima. Valeu. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Muito esclarecedora, né? Eu acho.
A gente pode marcar mais conversas também, porque assunto não vai faltar, né? Não falta não mesmo. tem a dúvida. Sempre darão um novo golpe. Sempre haverá um novo golpe e o que nós sempre haverá alguém hoje, lutando contra. Do como se proteger. Daqui a uma semana já evoluíram. O assunto já vão lutar de outra maneira. É muito interessante. É da vida mesmo. Né? É porque estamos todos vivos, ainda bem. Pois ainda bem. Verdade, ainda bem. E temos que proteger até os mortos, porque hoje o golpista usa o dado do falecido para golpe das pessoas. Isso aí é uma coisa importantíssima que a Credilink faz, inclusive. Hoje a Credilink, nós temos a base de o banco de óbito mais atualizado do Brasil, entendeu? Porque as pessoas utilizam mesmo. Banco de óbito? Porque a pessoa utiliza o dado do falecido para poder justamente dar golpe, né? E é um dos motivos pelo qual algumas entidades, né, mesmo questões de aposentadoria, tem que ficar pedindo prova de vida. Prova de vida. É por isso. A gente acha uma chatice, né? Mas na verdade é necessário. Sim. É necessário. E junto a isso, pedir a prova de vida e fazer uma consulta. Existem instituições bancárias e empresas de seguro que de 3 em 3 meses, inclusive instituições grandes bancárias no país, ela pega toda aquela base dela que ela tem de clientes e roda tudo na Credilink para ver. E pode ter certeza, de 3 em 3 meses morre gente. Com certeza. É impressionante. Entendeu? Tem Então, que estar sempre atualizando. tem que estar atualizando, porque morre e as pessoas continuam utilizando aquele CPF para compra. E normalmente são os parentes, né? Não, e aí quando rola algum desastre natural muito grande, um monte de gente desaparecida, aí vira um foco de ataque. Eles utilizam no dia seguinte. Pois é. Como aconteceu em Brumadinho, foi uma coisa impressionante. E o pior, que, por exemplo, no caso de Brumadinho, nós não podíamos informar que a pessoa estava em óbito. Porque ela estava desaparecida. Ela estava desaparecida. Tinha que colocar como área de emergência. Então, tem tudo isso aí. Mas, para isso, tem a Credilink, para isso tem a assessoria jurídica da doutora Patrícia Peck, e tem o esclarecimento do SNAGLI. Então, estamos juntos nessa melhor aprender o que aconteceu com os outros para não acontecer com a gente. Né? Então, eu já vou convidar vocês a assistirem as outras entrevistas aqui com o Mauro Melo, com o Mauro e o Rafael Melo. E também veio só o Rafael na primeira vez. Então, tem 3 entrevistas aqui. Dá para dar uma maratonada aqui no direito digital, na proteção de dados. Muito interessante. E se vocês permitirem, já deixar comunicado aqui também que nós tivemos ano passado o Café com Dados, que é realizado pela Credilink e a doutora Patrícia Peck. Sim. É um café privado com inscrições limitadas, um café intimista para se falar de toda essa questão jurídica. E esse ano, o primeiro Café com Dados vai ser no Rio de Janeiro, voltado para a segurança pública. Então, os convidando em março. Então, em breve nós vamos divulgar e vamos fazer um grande evento, só com a segurança pública. Vocês fazem vários cafés com dados durante o ano. Exatamente, porque nesse caso é um número limitado de pessoas participando e fechado. Tá certo. Tá certo? Temos que esclarecer mesmo. Há muita informação a ser dada. E muito golpe a ser evitado. E o nosso trabalho é junto com a segurança pública, junto com a área jurídica, para realmente dar cada vez mais esclarecimento para todos. Né? E eu gosto de dizer, né, que a gente também acaba dando muito treinamento nas empresas para as pessoas, que a gente tem as 3 etapas, né, quando você aprende. Então, você aprende, aplica e repassa, né? Conta para outra pessoa aquele aprendizado. Isso ajuda a fixar na memória. Então, para quem assistiu, para quem gostou, né? Não fica só no aprendizado, põe em prática alguma coisa que foi dita com toda certeza. É importante de ser feita, né? Desde pesquisar o nome lá na IA para ver o que vai aparecer, né? E assim por diante. E também replicar, né? Que é a gente repassar na nossa comunidade, que isso ajuda a proteger. Lembrando que segurança é sempre uma atitude individual, mas que precisa ser compartilhada, né? A proteção, ela exige esse coletivo. Você pode curtir, compartilhar, mandar para todos os seus grupos de WhatsApp, nossa conversa aqui. Não esquece de fazer isso. É isso aí. E aguarde, toda segunda-feira tem entrevistas inéditas aqui no podcast Osnagli e os empreendedores do Brasil. E toda quinta-feira, Osnagli, o Encontro de Gerações. E onde a gente espera vocês, com certeza, se Deus quiser.
Muito obrigada. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Muito bom, obrigado. Valeu.